No dia 13 de janeiro, nós fomos contactados pela policial Sofia Maria Zervas, que nos solicitava que realizássemos o exame de corpo de delito de dezenas de animais que haviam sido encontrados mortos na Vila Mariana. Nós recebemos 35 animais e havia mais 2 animais que já haviam sido encaminhados a um laboratório privado que não teria condição de acondicionar esses animais, porque era janeiro muito quente, então, devido ao estado de putrefação dos animais, eles não conseguiriam realizar todos os exames. Então, nós recebemos e acondicionamos em câmara fria para que pudéssemos trabalhar no dia seguinte com mais tranquilidade, com mais tempo e fazer um exame pericial mais cuidadoso. Filhotes e adultos, inclusive lactante com filhotes com menos de 2 meses. Segundo o legista, se ela vem fazendo isso desde a época em que o pessoal já desconfiava dela, há mais de uma década, ele calculou uma média de 30 mil animais. Gatos, principalmente, eles morrem com o olho aberto, né? Eles morreram todos de olhos fechados porque eles estavam sentindo muita dor. Foi um sofrimento intenso, tanto para os adultos como para os filhotes. O animal que tinha um número maior de perfurações era um cão, que ficou bem conhecido, né? Porque ele foi um cão que tinha um colarzinho rosa, 18 perfurações no tórax desse animal. Então imagina um animal que ficou amarrado, sendo perfurado no tórax, levando mais de 18 perfurações sem estar anestesiado. O primeiro pacote de jornal que eu encontrei tinha 2 filhotes, aproximadamente um mês e pouquinho. E eles estavam, com certeza, da mesma ninhada. Eles estavam quase que abraçadinhos. E chegou ao nosso conhecimento, por meio de protetores independentes, pessoas que muitas vezes recolhem animais de rua, cuidam e tentam encaminhar para adoção, que existia uma pessoa, né, que oferecia abrigo para esses animais. Esses protetores começaram a estranhar, porque eles levavam uma quantidade grande de animais, chegavam a levar 30 animais, 40 animais por mês, né? E essa pessoa dizia que doava esses animais assim com uma facilidade muito grande. Inclusive, se você entregasse o animal na parte da manhã, na parte da tarde o animal já não estava mais lá. E quem trabalha com proteção animal sabe que isso é muito difícil, né? Para você conseguir doar um gato, doar um cachorro, é muito difícil. Então a ONG entrou em contato com essa pessoa, né? Conversou com ela, perguntou como ela fazia isso, por quê? A gente que tem um site, é conhecido, tem uma dificuldade tremenda para entregar os animais, para encontrar um lar, como uma pessoa conseguia fazer isso tão rápido? Esse trabalho de você pegar um animal da rua, você deixar ele zeradinho, deixar ele bem, você castrar e você conseguir um dono para ele. É um trabalho que demora, né, e que custa. A gente tem uma ONG há 15 anos e a gente tem 500 gatos e sabe o espaço que precisa. A gente tem 80 voluntários, eles estão distribuídos em 80 casas. E é impossível que a Dalva conseguisse realizar esse trabalho nessa quantidade e com esse dinheiro que ela tinha. Sempre tinha lugar, estava sempre na internet falando manda pra Dalva, manda pra Dalva, manda pra Dalva. E eu comecei a achar muito estranho ter sempre lugar e fiz um telefonema para ela. A Dalva, ela não é doente. Uma pessoa doente, ela não faz o que ela fez. Ela trabalhou em cima disso. Ela arrumou o remédio para fazer isso. Ela amarrou os animais, ela tinha um local só para isso. E falei para ela, Dalva, como é que você faz para cuidar de todos esses bichos? Como é que você recebe não só gato, mas também cachorro e consegue cuidar deles, castrar eles, vacinar e doar de novo? Eu falei, onde você doa esses animais? Ah, eu não dou os animais, eu levo para um sítio no Paraná. Eu falei, como assim? Você resgata esses animais, você aceita esses animais, mas as pessoas nunca mais vêm, porque para nós, principalmente na nossa ONG, assim, a pessoa entrega um gato aqui, ela acompanha ele até o fim da vida, se ela quiser, né? A gente conta para quem a gente doou, em que bairro tá morando, telefone, tudo.
Eu falei, então como é que essas pessoas sabem que você realmente está fazendo isso? Não, porque olha, eu gosto muito de animais, eu sou uma pessoa muito boa e eu faço por amor o que eu faço. Aí eu falei, tá bom, tirando essa parte, me fala a parte financeira. Como é que você faz para pagar a despesa de todos esses animais? Ela, eu faço sabonete artesanal. Quer dizer, a conta não fechava, entendeu? A conta não fechava. E além do mais, o patrimônio que ela tem é invejável. Ela não tinha razão para isso. Ou ela faz isso para ganhar com isso, para lucrar com isso. Essa é a dúvida. Por que ela fazia? Ela viu aí uma fonte de renda boa. Era uma fonte de renda para ela. Ela passava de boazinha nas redes sociais de proteção animal. E como ela não foi pega, eu acho que ela começou a tomar gosto pela coisa. Ela criou um sistema. Você vê, a casa dela tinha 4 andares. Ela foi enriquecendo com essa indústria que ela criou e ela ia construindo um andar em cima do outro, andar em cima do outro. E aí o último andar da casa era praticamente assim um centro só para matar os bichos. Ela alegava que esses animais eram doentes e por isso ela os eutanasiava. As necrópsias mostraram que eram animais saudáveis. A única coisa que nós podemos constatar além é que eles tinham verminose, ou seja, eles não recebiam cuidados veterinários, não tinha cuidado algum, não existia exame clínico. A maioria deles não encontramos alimentos no estômago. Os gatos, sobretudo, não comem esse tipo de comida, o que denota que os animais estavam passando por muita fome e que comiam o que podia ser oferecido, eles comiam. Ou seja, eles passavam fome antes de ser mortos. Então já dá para perceber o interesse econômico por trás disso. Tá? Que é um valor irrisório para quem cuida do animal? Sim. Se o indivíduo recebe essa quantidade toda de animais, é fácil fazer as contas aí de R$35 por animal. E o que ela alegou? Que ela fazia isso por pena, por caridade, porque esses animais já estavam velhos, não tinham mais condição de serem tratados. O que não é verdade, porque a grande maioria desses animais eram filhotes. Estavam bem de saúde, tinham acabado de ser recebidos. Muitos tinham passado por veterinários antes de ser encaminhado para ela. Tá? Então, observa-se aí esse interesse pelo valor econômico, né? E essa crueldade em fazer esse tipo de ação. Onde é que cabe a sensibilidade dessa mulher? Ela não tem sensibilidade alguma, pois ela tinha uma criança menor e fazia isso com os animais. E mesmo que essa criança não visse que tinha um quartinho reservado para isso, só para isso, como que é a cabeça dela? Como é que ela agia matando os animais e tendo uma criança menor ali dentro? Quer dizer que se ela fosse doente, na verdade, voltando atrás, ela faria a mesma coisa com a filha dela, porque é considerada doente. A Dalva é uma serial killer de animais. Eu acho que ela tem problemas. A gente até sabe que os psicopatas, eles começam torturando animais, depois eles até evoluem para matar seres humanos das formas mais cruéis possíveis. Para mim, ela é uma assassina em série. Não tem outra definição. Protetora ela não é. É improvável que uma pessoa em sã consciência haja dessa maneira sem ter algum problema psicopatológico. Isso é muito característico de uma personalidade que a gente chama antissocial ou dissocial, que comumente é conhecido como os psicopatas, seja na crueza com que ele trata os animais, ou seja na crueza com que ele trata outras pessoas. Não tem diferenciação. E sempre ele começa. É o que tem fácil acesso. Todos nós, é difícil alguém não ter um animal doméstico. Um gato, um cachorro. Então está muito próximo, é fácil e necessário. E ele não se envolve afetivamente. Ali não tem afeto. O que ela poderia demonstrar como afeto e preocupação ou cuidado com esses animais fazia parte da máscara social. Facilita
ela chegar nos objetivos que efetivamente ela quer. E tanto funcionou que ela passou 15 anos. Assim, chamou a atenção porque a coisa estava tão fácil para conseguir. E, poxa, quem que fica controlando? Já dei para uma cuidadora, ela vai dar um jeito, ela vai encaminhar, ela vai acolher, vai ficar com ela. As pessoas não têm muito esse controle. Então, chamou a atenção, na realidade, de outras pessoas que também recolhem animais. Por isso, porque senão ninguém ia questionar esse comportamento dela. Ninguém. Para uma ONG, é muito difícil lidar. Porque a quantidade de animais em situação difícil, de negligência, de abandono é muito grande. E as ONGs, em geral, não têm espaço suficiente para acolher tanto animal. Por isso que elas mantêm esse contato entre elas. Olha, pode deixar aqui, fica durante uns 2 dias aqui, depois eu pego. Tá? Tem que existir esse contato. E ela estava inserida nesse meio, mas ela sempre foi aquela que nunca recusou. Então essa é uma outra característica. É a máscara social. Então durante muito tempo isso funcionou. Porque é muito cômodo para as pessoas também, quando encontram um animal ou tem um animal da cria em casa, se desfazer e sabe que tem uma pessoa que aceita. A dona Dalva dá um jeito. Tentei pressionar ela mais uma vez, falei, olha, tua história não tá batendo, tem alguma coisa errada aí, eu não sei ainda o que é, mas eu vou colocar um aviso para as pessoas na internet de que você tá realmente aceitando os animais, mas ninguém mais vê eles. E aí eu escrevi um e-mail contando o conteúdo dessa conversa telefônica e avisei as pessoas. Falei, olha, acho tudo isso muito estranho, sem se preocupar para onde eles vão depois, sem querer saber se esses animais foram doados, onde eles estão morando. E acho estranho que exista toda essa suspeita sobre ela, mas as pessoas não querem levar a sério. Aí começaram as respostas. Ah, não, eu conheço a Dalva há 15 anos, ela é uma excelente pessoa. O negócio é o seguinte, tá muito estranho. E não deu outra. Uma amiga minha entregou 15 gatos para ela e só depois que ela entregou esses gatos foi que ela leu o meu e-mail que ainda estava circulando na internet. E aí ela me escreveu. Falou, pelo amor de Deus, eu preciso pegar esses gatos de volta, vai saber o que ela fez. Aí eu liguei de novo. Falei, olha, você acabou de pegar 15 gatos de um condomínio, assim, assado. Cadê os gatos? Isso tinha sido, sei lá, uma terça-feira. Eu liguei pra ela na quarta, que tinha passado um dia. Ah, já foram pro Paraná. Falei, não, Dalva, ninguém consegue. Você recebeu os gatos 5 horas da tarde, eu tô te ligando 9 horas da manhã. Como é que você já mandou esses gatos para... Não, já foi, aproveitou a carona de um amigo que tava aqui. Aí eu comecei a procurar quem estava perto dela, quem estava envolvido em entregar animais com ela, para ver se isso era realmente uma quadrilha ou alguma coisa. E eu falei pro Edson, você vai para a porta da casa dela e você fica aí até a gente descobrir o que essa mulher tá fazendo. E aí ele fotografou e registrou exatamente o que ela fazia. Então a minha função nada mais era que aguardar esses animais saírem. Entravam todos os dias, desde o primeiro dia de investigação. No entanto, esses animais não saíam. Então a nossa persistência até que saísse alguma coisa de concreto, né? E, na verdade não saiu até o 22º dia. Era variado as pessoas. Tinha pessoas que vinham de táxi, tinha pessoas que vinham a pé, outras de carros, de próprio pet shopping, né? Enfim, eram variados horários, a quantidade de animais, né? No primeiro dia, por exemplo, chegou uma pessoa com uma gaiolinha com mais ou menos 10, 12 animais, gatos, né? Ele entregava esse transporte e trazia e voltava com ele vazio. Não entrava, nem entrava na residência. Passava no portão, a própria Dalva pegava esses animais, trazia novamente esse transporte e a pessoa ia embora. Sempre foi assim, nenhuma pessoa chegou a adentrar na residência para poder deixar os animais lá. Sempre ela recepcionava o pessoal na porta da casa. Eu calculei, pelas fotos, pelos vídeos que eu fiz, uma média de 300 animais.
cada pessoa 10, 12, às vezes mais animais, várias, 2 ou 3 caixas de transporte com animais. Nenhum animal saiu de lá com vida, nenhum deles saiu com vida. Até que chegou o dia, a quinta-feira à noite, que foi no dia 12, né, de janeiro. Ela, um pouco antes da passagem do caminhão de coleta de lixo, ela foi à rua com vários sacos de lixo de 20, 40 litros e começou a distribuir na porta dos vizinhos. Foi o que chamou a atenção do detetive, que fotografou, e a hora que ela entrou, que ela retornou para a casa dela, ele foi até os embrulhos, até os sacos de lixo, abriu e encontrou os 37 animais mortos. A maioria eram gatos, filhotes, tinha uma cadelinha com uma fitinha no pescoço, uma gravatinha proveniente de um banho num pet shop. Chegou aos braços de um senhor com 12 horas de antecedência, no dia anterior, no finalzinho da tarde, foi quando constatamos essa cachorra dentro do saco de lixo, mortinha também. Ele entrou em contato com o jurídico da ONG, nós orientamos para que ele ligasse o 90, a Polícia Militar veio de imediato, preservou o local, não impediu que a coleta fosse realizada, né, que eram as provas. Os animais ali foram fotografados. E consegui convencer a filha dela de abrir a porta. E automaticamente já saímos vasculhando a casa no intuito de encontrar qualquer material que pudesse ligar aos fatos. De fato, assim, conseguimos algumas amostras na geladeira, caixas de medicamentos sobre a estante, mas ela com certeza ela conseguiu dispensar bastante coisa. Ela tinha um processo metódico, né, de já organizar eles e deixar tudo pronto. E aí a coisa é tão louca que é isso, ela acordava de manhã e falava, bom, hoje eu vou botar esse. Os vizinhos dela nunca perceberam. Como é que uma pessoa coloca 20 sacos de lixo por noite na rua e ninguém pergunta o que tem nos lixos? Então, assim, eu acho que ela tomou gosto pela coisa e não conseguiu mais parar. A perícia foi contratada para que se comprovasse a presença desses animais. E aí puderam ver realmente o estado em que estavam esses animais, todos ou quase todos com a presença de seringas ou agulhas hipodérmicas inseridas no peito, todos com expressão de dor, né? Muitos com vários ferimentos que foram constatados, ferimentos por agulhas hipodérmicas ou seringas, e entraram em contato com a ONG também que eu havia contratado e passaram essa informação. A partir desse momento começou a investigação, não só nos animais que foram encontrados lá, mas a perícia também adentrou o imóvel para ver as condições em que esses animais eram deixados e exatamente o que acontecia ali. Não existe um IML veterinário. Como inexiste essa figura, nós somos procurados pelo Ministério Público e pela polícia, por ser uma entidade estadual, né, ligada ao governo do estado. Nós recebemos os animais e produzimos exames e laudos em colaboração à Polícia Científica do Estado de São Paulo. Filhotes e adultos, inclusive uma fêmea com os seus filhotes que estava amamentando, eles foram todos mortos da mesma maneira, se utilizou do mesmo modus operandi em todos os cadáveres. Devido ao rigor mortis, indicam que eles tenham sido amarrados para que ela pudesse acessar o tórax com a seringa e injetar no coração. Ela errava a posição e acabou produzindo uma quantidade de perfurações no mesmo animal, sendo que um animal tinha 18 perfurações. Havia o extravasamento do sangue para o interior da cavidade torácica, então uma morte lenta, né, devido à perda do sangue e choque hipovolêmico.
alguns animais certamente demoraram mais de hora para morrer, então 1 ou 2 horas na tentativa de matar esse animal e injetar a substância a qual foi ineficiente. Havia desde uma semana um ritual, né, de morte desses animais, e eles iam sendo acondicionados nesses sacos de lixo para ter uma quantidade suficiente para esperar o momento certo para que fossem depositados na rua para coleta de lixo. A perícia provou que esses animais, então, foram amarrados, não é? Antes de serem mortos. Ela provou que eles sofreram inúmeras perfurações, então eram de 18 a mais de 20 perfurações que provocaram pequenos ferimentos em vasos de coração, de pulmão, que esses animais, todos eles tinham sido medicados, né, entre aspas, com essa ketamina, que é uma substância que nos animais de pequeno porte, ela excita os animais, então o sofrimento que eles já teriam tido sem a substância foi exacerbado, foi ampliado com a substância. Um caso extremo que o veterinário recomenda que ele mesmo executa um procedimento de eutanásia, esse animal é anestesiado, esse animal ele tem um laudo que realmente ele tem algum tipo de doença que está levando ele a sofrimento, que ele deve ser, dentro dos procedimentos do CRMV, que ele deve ser eutanasiado, né? Agora, nesse caso dela, esses animais eles não tinham qualquer tipo de doença, tá? E esse número imenso de perfurações se mostrou diante da falta de habilidade que ela não tinha, ela não era médica, né? Ela não podia realizar esse procedimento. Eu estava lá no dia do flagrante, ajudei a abrir os sacos de lixo, todos os animais em bom estado, e mesmo que não fosse, sabe, assim, a gente está aqui para salvar, o protetor está aqui para salvar e não para sacrificar. E não dessa forma cruel e absurda que ela fazia. Então ela é efetivamente uma pessoa que oferece risco para a sociedade. Qualquer pessoa com um mínimo de empatia não conseguiria ver isso 2 vezes. E só nesse caso que nós conseguimos provar foram 37 vezes. Então, e isso a gente demonstra com provas irrefutáveis, que são laudos necroscópicos, mais todos os outros elementos de prova que estão ali, as testemunhas, enfim. E é interessante que esses animais, com esse modo como ela mata os animais, como ela matava os animais, a gente pode encarar até como uma assinatura, porque é algo até inconsciente, ela não tem controle. A assinatura está muito relacionada com um comportamento que o indivíduo faz inconscientemente. E o fato dela utilizar, né, a seringa e as agulhas hipodérmicas e vários ferimentos, que os animais apresentavam vários, e ela inclusive deixava a agulha hipodérmica inserida no corpo do animal. A gente pode entender isso como uma assinatura. Porque essa ação ela é ritualística. Então ela tem a necessidade de fazer isso. Por quê? Porque isto dá muito prazer para ela. Assim age o psicopata, o serial killer, seja de animais ou de pessoas. Nós não sabemos se ela pode vir ainda a matar pessoas, mas efetivamente ela faz isso com os animais. Tá? Então a assinatura é inconsciente, ela não tem controle. Porque é algo que está ligado à dopamina, que dá muito prazer nessa ação. Então, a gente observa, pode-se ver pelo relato das pessoas e o que foi constatado, que todos os animais apresentavam esses ferimentos punctórios, que nós chamamos, que são provocados por agulha hipodérmica, em todos, muitos ferimentos, e a agulha hipodérmica inserida no corpo do animal. Então, nós temos o modus operandi, que é o que? Ela se passa, ela cria a máscara social da cuidadora de animais. Então, ela é a senhora abnegada, ela faz o que ela precisa, que é matar, e depois ela descarta sacos de lixo, por exemplo. O modus operandi, ela pode mudar, dependendo das circunstâncias, porque é algo muito racional, premeditado. Eu recebo, como é que eu vou descartar desses animais? Tem que sair de alguma forma. Então, o que ela faz? Descarta pelo lixo, ela poderia mudar. Ela poderia passar a enterrar os animais no quintal.
Isso ela tem controle. Mas o momento em que ela imobiliza esses animais naquela posição específica, né, e os fere e vai ferindo com essas agulhas, essas seringas e agulha hipodérmica, isso é ritualístico. Aí está a assinatura dela. Ela não muda porque é inconsciente. Ela tem a necessidade de reproduzir isso em todos os animais. E é o que nós constatamos. É o que a perícia constatou, o que os veterinários envolvidos constataram, que a morte desses animais não foi imediata, mesmo porque ela não seguiu critério nenhum. Ela não está preocupada com critérios veterinários, com dogmas, com o que deve ser feito. Ela quer o quê? Obter prazer com isso. Então, isso é uma fonte de prazer muito grande para ela. E ela vai reproduzir isso, seja que circunstância for. Se ela tiver contato novamente com animais, ela vai reproduzir da mesma maneira. Eu já tinha os laudos necroscópicos dos animais. Nós acabamos denunciando somente pelo crime de maus tratos com a qualificadora morte dos 37 animais. Mas o advogado entrou com um pedido de liberdade provisória que foi concedido. Então, ela respondeu, aguardou a decisão do Tribunal de Justiça, então o julgamento do recurso em liberdade. E sabia que tinha sido encontrado nos animais uma substância proibida. Por ocasião da denúncia, nós não tínhamos ainda o resultado dessa perícia. Para que cada uma das penas fossem somadas já desde a denúncia, primeiro porque a gente tem uma convicção baseada em estudos científicos e tal, de que os animais são seres sensíveis, não é? Sencientes, e que cada animal, então, sofreu individualmente de uma maneira diferente. E aí, então, nós optamos pelo cúmulo material já desde o oferecimento da denúncia. O processo transcorreu normalmente, chegou aos autos o resultado daquela perícia, daqueles frascos que haviam sido apreendidos. Com isso, então, a gente pôs a emenda na inicial para denunciá-la também no crime de uso de substância perigosa sem a devida licença da autoridade administrativa competente. Essa emenda inicial, então, foi acatada, reiteramos a alegação final e aí veio essa sentença, assim, extremamente justa, porque o caso não comportaria uma decisão diferente dessa. Ao expedir o acórdão, foi determinada a prisão dela. E aí ela efetivamente fugiu. No outro dia de manhã, nós tínhamos 4 endereços dela em São Paulo. Nós somos a Delegacia de Meio Ambiente, nós somos com 4 viaturas simultaneamente, uma em cada endereço. E no endereço em que efetivamente ela estava, nós chegamos lá, mostramos a foto dela, o porteiro reconheceu, ela estava com outro nome, ela não estava com o nome dela verdadeiro, o contrato de locação também não estava no nome dela, mas o porteiro a reconheceu e ela tinha saído no dia anterior. O gerente que a estava atendendo reconheceu, chamou a polícia militar foi lá, checou, viu que era ela, viu que ela estava com mandado de prisão em aberto e pronto, recolheu. Eu acompanhei o interrogatório dela na delegacia de polícia. A maioria das pessoas fica um pouco nervoso e aí dentro do interrogatório e tal, você consegue fazer com que a pessoa fale alguma coisa, enfim, ela em nenhum momento ela se alterou, em nenhum momento ela perdeu, ficou nervosa, demonstrou medo, apreensão, nada. Fria, o tempo inteiro fria. Ela tentou se defender em diversas desculpas que não tinham qualquer tipo de cabimento, né? Não se chegou a uma conclusão, porque ela dizia que tinham colocado os animais na porta da casa dela e, na verdade, ficou tudo registrado que ela distribuiu, ela recebeu esses animais. Ela dizia que era para o bem deles, né?
O que é um absurdo, né? Se a pessoa não pode recolher um animal, ela simplesmente diz não, ela não era obrigada. Inclusive, ela cobrava para isso. No dia do flagrante, eu conversei com uma vizinha de muro dela, e ela falou, olha, eu acho muito estranho, eu achava muito estranho os gritos que eu ouvia nessa casa. Os gatos, os cachorros gritando, mas a gente achava que, eles estão brigando, eles estão... Não sei o que passava na cabeça dela, mas assim, ela ouvia gritos, então assim, é mais uma evidência de que os animais sofriam muito até morrer. A gente chegou a abrir os sacos, tinham filhotinhos de 20 dias, sabe, 30 dias. Cachorrinhos pequenos, gatos bonitos, né, que a gente aqui na ONG doaria em uma semana, sabe, assim, porque as pessoas procuram esse tipo de gato, assim, amarelinho, peludinho, cialata, peludinho. E ela usou essa fragilidade das pessoas, usou dos protetores, que não tem o que fazer com essa quantidade de bichos, e ela dava uma solução para eles e conseguia o material que ela precisava. Ela não revelou como conseguiu essas substâncias. Ela só disse que esse procedimento foi ensinado a ela por um veterinário, do qual ela também não disse o nome, ela não revelou. Foi feito um trabalho de rastreamento desses medicamentos, mas infelizmente não se conseguiu chegar à origem deles, né? Mas a desculpa que ela dava é que este veterinário orientou ela, ensinou a realização desse procedimento dentro da casa dela, né? Que também é algo proibido por lei, e que era a melhor forma dela executar os animais. Ela alega que tenha feito 5 eutanásias. No entanto, o modus operandi, ou seja, a maneira pelo qual os animais foram mortos, foi a mesma nos 37 cadáveres que nós necropsiamos. O que fez os 5, fez os 37. Depois, em juízo, ela modificou. Aí ela já não tinha matado ninguém, nenhum animal, enfim. Ela mentiu sempre, ela nunca disse a verdade. Nunca admitiu, ela mentiu sempre. As provas eram tão evidentes que não teve como ela refutar. Quando ela começou a ser pressionada, porque a polícia foi chamada, as ONGs todas e todas as pessoas que têm apreço pelos animais foram para cima dela, questionando, querendo entender. É claro que ela vai utilizar essa máscara dela. Olha, eu não tenho condição de ficar com todos. Eu estou fazendo uma boa ação. Eu estou praticando a eutanásia com animais que já não tinham mais condição, que já tinham passado por um tratamento, estavam sofrendo. Só que nada disso é factível. Que eram, a maioria deles, filhotes. Animais que tinham passado por veterinário para ser entregue. Claro que ela vai tentar utilizar isso. Se passar ainda para uma pessoa sofredora, generosa, então não houve cuidado nenhum. Houve sim uma crueldade sem tamanho com esses animais, uma crueza de sentimentos impressionante, característicos daquele distanciamento que o psicopata tem das emoções. Mas ele tem controle sobre tudo isso. Esse tipo de gente que maltrata um animal, ele normalmente acaba respondendo, né, por crime de menor potencial ofensivo. Então, ele é condenado a um serviço voluntário, ao pagamento de uma cesta básica. Então, era o que se esperava. Apesar de toda essa atrocidade, não se tinha notícia dentro de um parâmetro mundial, nem do Brasil, mas no parâmetro mundial não se tinha notícia de alguém que tenha sido condenado por crueldade contra animais com uma pena tão pesada, né? Uma pena justa, na verdade. Pode ser considerado como um paradigma. A pessoa que praticou esse crime é uma serial killer, ela realmente é uma criminosa habitual, por isso que também foi uma das justificativas para que as penas fossem somadas e não se aplicasse um crime continuado, porque ela fazia isso sistematicamente há muitos anos. Essa decisão, ou essas duas decisões, porque foi a decisão de primeiro grau e o acórdão que confirmou e que ampliou ainda a decisão de primeiro grau, essas duas decisões, elas colocam os animais dentro de um patamar que eles deveriam estar há muito tempo. Porque
o que a gente ouve falar, sim, mas é crime de menor potencialidade, é um cachorro só, um gato só, sabe? É um cavalo, foi feito para isso mesmo, ficou doente, tá com fome, joga lá, deixa jogado e pega outro. Enfim, não é assim. Então, se a lei protege os animais e impede que eles sejam submetidos a maus tratos, a mutilações, a abusos, a sociedade tem que respeitar isso. Em 2012, então, com a Declaração de Cambridge, juntamente com o físico Stephen Hawking, declarou que os animais possuem as mesmas estruturas de neocórtex que no ser humano é responsável pela consciência. Então, existe uma evidência de que, além de sensíveis e tal, os animais também tenham consciência. Isso é uma grande responsabilidade. Eu nunca tinha presenciado nada assim e me estranhou muito a frieza de como tudo era feito e de como demorou tanto para ela ser pega, né? Como é que demorou 15 anos? Sim, uma semana, 2 semanas, ela matou 60 e poucos animais. Você imagina quantos animais ela não matou em 15 anos? E quando ela foi condenada, foi uma sensação de alívio muito grande, porque a condenação da Dalva, ela abre precedente para uma série de outras pessoas. Tem outras Dalvas por aí, você pode ter certeza. Só que a partir do momento que você tem uma condenação mais rigorosa como a da Dalva, você tem aí um exemplo de que, olha, fazer mal para os animais agora também é considerado sério. Você não vai pagar 2 cestas básicas e ir para casa feliz, entendeu? Você vai para cadeia. Esse é um primeiro caso que foi processado pela justiça brasileira, mas mesmo nos Estados Unidos se falava muito em animal mass killing, morte em massa de animais. Nós somos os primeiros a constatar, né, uma morte serial com diferentes tempos e da mesma maneira. Então isso se tornou inédito na literatura científica de criminalística. Bom, todos nós sabemos da importância dos animais na nossa vida, em especial os animais domésticos. Carinho, companhia, né? E hoje, mais e mais, até a comunidade médica utiliza animais, né, para que a pessoa possa se restabelecer. Então, centros cirúrgicos, UTI, pessoas que apresentam algum tipo de disfunção psicológica, física, a presença do animal é extremamente importante para os autistas, né? Porque o ser humano ele estabelece essa relação com o animal, ele vive, ele sabe o que é responsabilidade, como tem que se cuidar, ele passa a entender o que é a morte, perder uma pessoa, através do contato com os animais. Então é sempre muito difícil imaginar uma pessoa que tenha esse tipo de ação. Existem pessoas que realmente não gostam de animais, né? Mas isso é uma coisa. Então eu não tenho contato, eu não curto animais, é uma situação. Mas ela está além disso. Trabalha-se muito com o controle da impulsividade, da agressividade, ou então aceitar melhor a frustração, que é uma característica, né, dos psicopatas. Mas cura absoluta não tem. Uma notícia, primeiro para a sociedade. Olha, você não pode fazer o que você bem entende porque você está bravo com a sua mulher, ou porque você brigou com o seu marido, ou porque você, sei lá, perdeu o seu emprego. Você não pode chegar na sua casa e espancar seu cachorro, ou levá-lo à morte, ou seja lá o que for, que é uma coisa que infelizmente a gente vê no cotidiano, não é? Ele é um ser sensível, não é? Eu costumo dizer que os animais não batem na nossa porta, não pulam a janela e não invadem a nossa casa e obrigam, mediante arma de fogo, que a gente os mantenha e os sustentem. Então, os animais entram nas nossas vidas se e quando nós quisermos, não é? Então, a partir do momento que você deliberadamente recolhe um animal, põe um animal para conviver com você, seja ele um cavalo, seja ele um gato, um cachorro, um boi, seja lá que animal for, você passa a ter a responsabilidade moral de cuidar dele e legal de cuidar dele. Então, pra mim, assim, eu tento não pensar na Dalva. Meu, ela é só um erro da natureza, entendeu?
mas eu fico imaginando a culpa que as pessoas têm de ter entregado para ela e depois saber qual foi o destino deles. Então, essas pessoas também devem estar lutando horrores para encontrar paz. Teve gente que foi hospitalizada quando soube que o animal tinha sido assassinado. Teve gente na porta da casa dela que teve uma crise de pressão alta e teve que ser levada às pressas para o hospital. Ela ser assim causou o sofrimento de muita, muita gente. O papel da ONG foi muito importante, porque a ONG custeou os honorários desse detetive, porque as pessoas não tinham condições de custear, que tudo surgiu com o interesse desses humildes protetores que muitas vezes andam pela rua, muitas vezes recolhem animais, muitas vezes deixam de pagar sua conta de luz para pagar um veterinário, para comprar uma ração, porque não conseguem ver esse animal em estado de abandono na rua. Então, diante desse fato, nós entramos em contato com o juízo da Barra Funda, que estava de plantão no dia do flagrante, requeremos uma medida cautelar para a retirada desses animais, foi concedido. Esses animais foram retirados dela, né, foram entregues à ONG, ficaram aos cuidados da ONG. Na nossa posse, passaram por veterinário e sim, foi constatado maus tratos, né? E esses protetores foram, além da sociedade dos animais, eles foram as maiores vítimas, porque eles foram enganados, acreditavam que estavam entregando os animais na mão de uma pessoa que ia fazer bem, que ia cuidar. E, na verdade, eles estavam levando, sem saber, sendo enganados, estavam levando esses animais para a morte, né? A Dalva tinha uma sala mesmo de execução. Ali era o fim para aqueles animais. E eles foram logo castrados, vacinados, preparados para adoção. A gente só ficou muito tempo com eles porque a justiça não liberava eles para adoção. Corria até a chance da Dalva pegar eles de volta. Ela entrou com um processo pedindo esses animais de volta. E eu falei que eu não ia devolver. Eu inventava qualquer coisa, mas eu não devolveria, né? Mas aí, assim que a justiça liberou, a gente conseguiu dono bem rápido para todos eles. Eram 8 gatos e uma cachorrinha. Hoje a gente tem 500 gatos, 516 para ser mais precisa, né? Eles todos vieram da rua, a gente não dá conta da quantidade de pedido de socorro que chega pra gente. Então, se a gente aceita 3, 4, 5 num dia, tem 50 pedidos ao mesmo tempo. E a gente só consegue recolher quando a gente doa. A gente doa 2, 3 gatos por dia, então muito animal precisando de ajuda nessa cidade. E todos aqui, eles passam por um processo, eles chegam, eles passam por uma quarentena, para ver se eles não têm nenhuma doença. Depois desse período, eles são castrados, eles são vacinados, eles são vermifugados, eles são testados para FIV-FeLV. E aí, então, eles vão para suas alas, a gente tem uma ala de filhotes, uma ala de adultos, e eles esperam por adoção. Você vê que é um processo bem demorado. Tem gatinhos aqui que esperam 1 mês, que são os mais fáceis de doar, geralmente é filhotinho, pequenininho, de 3 meses, bonitinho. Tem gatos que estão aqui há 8, 9 anos, esperando por uma chance. E hoje funciona assim, a gente tem 500 gatos e conforme a gente doa um gato, a gente pode receber outro. A gente não tem mais espaço para lidar com tudo isso, mas a gente vai mantendo o trabalho e consegue doar 100 gatos por mês. É bastante.